Bom dia, prezados irmãos, queridos amigos. Sejam bem-vindos ao nosso Momento Sublime. Que Deus possa abençoar grandemente a sua vida hoje. Hoje eu quero compartilhar com vocês sobre um versículo lá de João capítulo 13, versículo 14. O Senhor Jesus Cristo está ensinando os seus discípulos como eles deveriam se comportar, como eles deveriam se dirigir às pessoas, como eles deveriam tratar uns aos outros, né? E ele ilustra isso de uma maneira muito especial quando, através de um gesto, ele lava os pés dos seus discípulos, né? Uma maneira demonstrando a sua humildade, a sua boa vontade, o seu gesto de servir, deixar claro que ele veio para servir e não para ser servido. Então ele está fazendo isso tudo para que os discípulos pudessem ver, aprender e colocar em prática. Então, depois que ele se manifesta assim, João escreve lá no capítulo 13, versículo 14. Ora, se eu, o Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros, né? Então, ele deu o exemplo. Primeiro, né, ele dá o exemplo. Primeiro, ele lava os pés dos seus discípulos. E depois ele diz: pois bem, vocês devem seguir o meu exemplo. É muito complicado quando líderes, pastores, professores, grandes mestres, os pais, os mais velhos, né, querem exigir dos mais jovens, exigir das crianças, exigir das ovelhas, né, dos seguidores, né, lições, ensinar lições e exigir que eles pratiquem, que eles façam exatamente. E a verdade é que Jesus ele usa um método diferente, né? Ele primeiro dá o exemplo, primeiro ele faz, depois ele ensina. E outra coisa, não exige nada de nós. Ele ensina com autoridade e deixa para os seus discípulos tomarem a decisão, fazer o que acharem que devem fazer, conquanto saibam que está na obediência o crescimento espiritual, a vida plena em todos os sentidos. Então ele disse: olha, do mesmo jeito, eu sendo o Senhor e Mestre, lavei os pés de vocês, então agora vocês devem seguir esse exemplo. É claro que Jesus não está dizendo: vocês devem andar com um balde com água e lavando os pés das pessoas. Não, foi apenas uma encenação, foi um ato teatral, é verdade, né? Ele estava ilustrando, foi uma ilustração. Ele está falando sobre o nosso dia a dia, né? Nos nossos relacionamentos com as pessoas, nas nossas conversas, nas nossas decisões, né? No modo como nós devemos servir a nossa comunidade e daí por diante. Devemos seguir o exemplo de Jesus, sermos mais humildes uns com os outros, mais amáveis, mais cordiais, né? Mais prestativos. É exatamente isso que ele está requerendo de nós. Eu me lembro que estava numa viagem missionária no Alto dos Solimões e chegamos numa cidade chamada Manacapuru e dali nós fomos fazer um trabalho de casa em casa e tinha um grupo de norte-americanos participando desse trabalho e eu estava no meio deles e emocionante conhecer aquele povo e entrar naquelas casas e muito interessante. Nós chegamos no centro da cidade, à margem do rio Solimões, tinha um bar. Nesse bar, muita gente jogando sinuca, jogando baralho e bebendo e conversando. E quando nós entramos, a presença dos norte-americanos causou um certo impacto naquelas pessoas e elas começaram a prestar atenção naquilo que estava acontecendo, era algo inédito.
E eles, então, um norte-americano começou a falar, havia um rapaz interpretando, e ele usou esse texto. Ele usou esse texto. E ele estava com uma garrafa de água, né? E um outro norte-americano não tinha prestado atenção nisso, estava com um balde na mão, um balde vazio. E no momento, então, ele, para ilustrar, ele se sentou e lavou os pés de uma pessoa que estava lá jogando. Ela até estava descalça, estava lá com os pés no chão, né? Estava bebendo lá com os outros. Ele lavou os pés daquela pessoa, aquilo que chamou atenção, todos correram para ver aquilo, uns riam e não sabiam o que estava acontecendo, e ele foi então ilustrando, lavou o pé de um, o pé de outro, e foi assim, e chegou a vez do dono do bar, e o dono do bar disse: o senhor não vai fazer isso comigo, eu não vou deixar o senhor fazer isso. E ele explicava, ele dizia que era, né, não era uma brincadeira, mas era um gesto de humildade, mas ele falando em inglês e o intérprete, e ele não estava conseguindo se fazer por entender, e o dono do bar então ficou numa situação e não queria. Então o americano pediu ao intérprete para que pedisse a mim, para que falasse aquilo que ele estava falando em inglês, que eu falasse em português para ele. Eu peguei então e continuei o que ele estava fazendo, sentei, peguei a toalha, né, e coloquei no meu joelho e disse para ele: olha só, aconteceu exatamente isso certa vez, quando Jesus, né, estava lavando, assim como disse lá o americano, né, mas no momento em que ele estava lavando os pés, um dos discípulos agiu exatamente como o Senhor está agindo. E a gente respeita plenamente a sua decisão, a sua posição. Não tem nada de errado, não. Não tem nada de errado. Só gostaria que o senhor soubesse o que Jesus disse para aquele homem. O nome dele era Pedro. Ele disse: não, o Senhor não vai lavar os meus pés. O Senhor não vai lavar os meus pés, né? E Jesus disse: então, Pedro, se eu não lavar os seus pés, você não terá parte mais comigo. Ou seja, você não será mais meu amigo. Você não vai mais andar comigo. Você não tem mais parte comigo. Aí Pedro: não, senhor, então lava os pés, as mãos, a cabeça, lava o corpo todo. E Jesus disse: não precisa lavar o corpo todo, apenas os pés, para que você aprenda esta lição. Então Jesus lavou os pés de Pedro. E quando eu disse isso para ele, né, que Jesus disse que Pedro não teria parte com ele, então ele disse: por favor, lava os meus pés. E então eu dei lugar ao americano e ele foi lá e lavou os pés. E aquela experiência marcou completamente a minha vida, mas marcou muito mais a vida daquele homem que se chamava Raimundo. Deus abençoou a vida dele. Nunca mais voltei a Manacapuru, mas tenho certeza que ele guarda essa experiência. Então, diz Jesus, devemos lavar os pés uns dos outros. Um gesto de boa vontade. Querido Pai, muito obrigado, porque todas as lições que o Senhor nos ensina são maravilhosas, necessárias para serem obedecidas. Queremos colocar em prática mais esta lição. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Tenhamos todos um bom dia.